Questão 25. Usa a derivação implícita para encontrar uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. Então, o que ele quer que a gente faça aqui nesse exercício 25? Ele quer que a gente encontre a equação da reta tangente a essa curva no ponto de coordenadas π sobre 2 e π sobre 4. Aí não sei se você lembra disso, ó. A equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas A e F de A é dada por y menos f de A é igual a f' de A que multiplica x menos A. Isso aqui não pode esquecer. Equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas A e f de A. No caso aqui, o A é π sobre 2, aqui está o A, ó, e o f de A é π sobre 4. Já vamos substituir esses valores aqui? Vai ficar assim, ó, y menos o f de A, que é π sobre 4, igual o f' de A, ou seja, o f' de π sobre 2, que multiplica quem? O x menos A, ou seja, x menos π sobre 2. Pronto. Aqui está a equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas π sobre 2 e π sobre 4. Conforme você está observando, para a gente finalizar o nosso problema, eu preciso calcular o f' de π sobre 2. O f' de π sobre 2. Como eu vou proceder? Vou vir para cá, derivar implicitamente, calcular o y', depois de calculado o y', eu vou substituir nessa expressão o x por π sobre 2 e o y por π sobre 4. Devagarzinho você entender. Então, vai ficar assim, ó, a derivada em relação a x de y seno de 2x, é igual a derivada em relação a x de x cosseno de 2y. Muito bem. Observe, você que no primeiro membro a gente tem um produto, né? Y seno de 2x. Então, eu vou usar a regra do produto, considerando a primeira função como sendo y e a segunda função como sendo seno de 2x. Vamos lá. Derivada da primeira, y', vezes a segunda, vezes seno de 2x. Vou colocar um parênteses aqui, ó, seno de 2x. Mais a primeira função, que é o y, vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é o cosseno. Então, vezes o cosseno de 2x, só que é o seguinte, pela regra da cadeia, ainda eu devo multiplicar pela derivada de 2x. E a derivada de 2x é 2. Ó, tem que ter atenção nos detalhes. Nesse momento aqui, eu estou usando ao mesmo tempo a regra do produto e aqui no finalzinho estou usando a regra da cadeia. A derivada do seno de 2x, a derivada do seno é o cosseno. Pela regra da cadeia, eu devo multiplicar pela derivada de 2x, que é 2. É assim que a gente usa a regra da cadeia, né? É a derivada da função de fora aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Tá? Bora lá, bora lá. Aqui no segundo meio, a mesma linha de raciocínio. Eu tenho um produto, x cosseno de 2y. Aí eu vou usar a regra do produto, considerando a primeira função como sendo x e a segunda como sendo cosseno de 2y. Vai ficar assim. Derivada da primeira, derivada de x é 1, vezes a segunda, vou também colocar um parênteses aqui, ó, mais a primeira função, que é o x, vezes a derivada da segunda. Atenção nessa derivada da segunda, olha só. A derivada do cosseno é o menos seno. Então você coloca aqui, ó, um menos seno de 2y. Tá? Agora, pela regra da cadeia, eu devo multiplicar ainda pela derivada de 2y. E a derivada de 2y é 2 acrescente um y', 2y'. Que bacana, né? Igual nada, né? Igual já está aqui, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Tudo que tem y', vamos deixar no primeiro membro, o que não tem a gente vai passar para o segundo membro. Vai ficar assim, y' seno de 2x. Essa parcela aqui também nós vamos passar para o primeiro membro. O que a gente tem aqui, ó? 2x, menos 2, né? Menos 2x seno de 2y e y'. Vem para o primeiro membro, mais 2x seno de 2y, y'. Isso é igual a quê? Ó, 1 vezes o cosseno de 2y é o cosseno de 2y. E essa parcela aqui também vai para o segundo membro, né? Aqui a gente tem 2y cosseno de 2x para o segundo membro, menos 2y cosseno de 2x. Bom, observe você que no primeiro membro a gente tem duas parcelas que tem o y' em comum. Então vou colocar y' em evidência. Y', abre parênteses.
Primeira parcela dividida por y' vai sobrar seno de 2x. Mais a segunda parcela dividida por y' vai sobrar 2x seno de 2y. Fechou parênteses. Igual a cosseno de 2y menos 2y cosseno de 2x. Finalizando, quem vai ser y'? O y' ou o f' de x, tanto faz, né? O f' de x ou o y' vai ser quem? Pega essa parcela e passa dividindo. Vai ser o cosseno de 2y menos 2y vezes o cosseno de 2x, isso tudo sobre o seno de 2x, seno de 2x, mais 2x seno de 2y. Olha aí, maravilha. Está aqui o f' de x ou o y', tá? Bom, o que eu preciso fazer agora? A fim de calcular o f' de π sobre 2, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nessa expressão, onde tiver o x, você vai colocar o π sobre 2, onde tiver o y, você vai colocar o π sobre 4, tá bom? Então, vamos fazer aqui em cima? Vamos ganhar um espaço aqui. Deixa só a expressão aqui. Agora, então, vou calcular o f' de π sobre 2. O f' de π sobre 2 vai ser igual a quem? A cosseno de 2y. Então, ó, vou fazer bem devagarzinho para você entender. Ó. Cosseno de 2 vezes o y. Mas quem é o y? É π sobre 4. Muito bem. Menos 2 vezes o y, que é π sobre 4, vezes o cosseno de 2x, ou seja, vezes o cosseno de 2 vezes o x, que é π sobre 2. Isso tudo sobre quem? Seno de 2x, ou seja, seno de 2 vezes o x, que é π sobre 2. Mais 2 vezes o x, que é π sobre 2, vezes o seno de 2y, ou seja, de 2 vezes o y, que é π sobre 4. Um pouco mais. F' de π sobre 2 vai ser igual. Aqui vai ficar, ó, esse 2 com 4 se simplifica, vai sobrar o quê? Cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2. Aqui menos esse 2 com esse 4 simplifica, menos π sobre 2 cosseno de π. Esse com esse simplifica, cosseno de π. Isso tudo sobre, aqui esse com esse, seno de π. Seno de π. E esse com esse aqui você simplifica também, o quê? Vai sobrar o quê? Mais π seno de π sobre 2. Π sobre 2, tá? E agora a gente tem que lembrar do ciclo trigonométrico, né? Ou se você lembra direto desses valores aí, né? Vamos direto, não tem problema. Ó, o f' de π sobre 2 vai ser igual. Cosseno de π sobre 2 é 0. Menos π sobre 2 vezes cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Sobre o seno de π é 0. Que mais? Mais π vezes o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. Tá, então, o que vai sobrar aqui no numerador, melhor dizendo? π sobre 2. π sobre 2. E aqui no denominador, π. E aí, π sobre 2 dividido por π, quando você resolver essa divisão de frações, ou seja, repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, você vai obter 1/2. 1/2, olha que questão bacana. Pronto. 1/2 é o f' de π sobre 2. Volte aqui para essa expressão. Onde tiver o f' de π sobre 2, você coloca 1/2. E aí você vai obter y menos π sobre 4 é igual a meio que multiplica x menos π sobre 2. Um pouco mais, y menos π sobre 4 é igual, aqui você faz distributiva, meio vezes x dá x sobre 2. E meio vezes π sobre 2 vai dar π sobre 4. Então, menos π sobre 4. Olha aí, ó, esse simplifica com esse,
sobra y igual a x sobre 2. Ai, maravilha! O que é y igual a x sobre 2? Y igual a x sobre 2 é a equação da reta tangente a essa curva no ponto de coordenadas π sobre 2 e π sobre 4. Acabou.